Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês a diferença entre a Amazônia Legal, Internacional e Região Norte. A Amazônia Legal foi um conceito aí que foi instituído pelo governo brasileiro como uma forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, tá? Então, historicamente, esses estados, né, eles compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. Então, esses estados, né, esses 9 estados aí que fazem parte da Amazônia Legal, eles possuem as mesmas características. Então, para o governo federal poder ajudar no desenvolvimento, ele decidiu agrupar, tá, esses estados, né, que pertencem aí, né, que tem a floresta amazônica. Então, para ajudar no desenvolvimento econômico, social, tá? Esses 9 estados, que são os 7 estados da região norte do Brasil, mais os estados do Mato Grosso, que pertence ao centro-oeste, mais o estado do Maranhão, que pertence ao nordeste, eles foram atribuídos, né, a essa parte da Amazônia Legal, que é a Amazônia brasileira, tá? Então, devido, né, a essas semelhanças, né, por causa da floresta amazônica, esses estados eles foram agrupados pelo governo federal para ajudar no desenvolvimento. E isso, né, ficou conhecido aí como o conceito, né, de Amazônia Legal. Então, essa Amazônia Legal é uma definição política instituída pelo governo brasileiro, né? Então, a Amazônia Legal, ela abrange 9 estados do Brasil: o Acre, o Amapá, o Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão. Então, pessoal, aqui, né, nessa parte que vocês estão vendo aqui de verde, verde claro, é a parte da Amazônia Legal, a Amazônia brasileira. Então, é a parte do bioma amazônico que fica no Brasil, tá? Então, ele se estende por, né, além dos 7 estados da região norte, mais o estado do Mato Grosso e o estado do Maranhão, certo? E é claro, né, gente, que aqui a gente tem outros tipos de vegetação. Temos cerrado, temos campos, temos vegetação litorânea, tá? Não é só floresta amazônica, a gente já viu e já falou sobre isso. A Amazônia Internacional, pessoal, é a Amazônia, tá? É onde tem o bioma amazônico, né? Nessa parte aqui total do norte da América do Sul. Então, olha só, a Amazônia Internacional, ela abrange, né, 9 países, né, 9 incluindo o Brasil. Então, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, todos esses países aqui têm o bioma amazônico. Então, é a Amazônia Internacional, tá bom? Já a região norte é a macro-região do Brasil, né, que corresponde aí aos 7 estados da região norte. Então, a gente tem aqui, ó, se vocês estão vendo aqui, delimitado de amarelo, a região norte do Brasil. Então, a região norte é Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e o Tocantins. Então, só os 7 estados fazem parte aí da região norte, certo? Então, a região norte é a maior região do Brasil, tá? Ela é formada aí pelos 7 estados que eu falei para vocês agora, certo? Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Então, esses são os estados da região norte. Então, a região norte, ela é diferente da Amazônia Legal, porque a Amazônia Legal, ela corresponde a 9 estados, porque inclui o Mato Grosso e inclui o Maranhão. A Amazônia Internacional é onde tem, né, o bioma aí da floresta amazônica. Então, corresponde a 9 países. Só que cerca de 60%, né, da Amazônia está em território brasileiro. Bom, pessoal, então essas são algumas definições,
né? A Amazônia legal é a Amazônia brasileira, a internacional é onde tem o bioma amazônico, né, na América do Sul, e a região norte é a região que compreende os 7 estados da região, né, da maior região que tem, que é a região norte do Brasil. Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre a devastação da floresta amazônica. Então, gente, um dos principais, né, problemas aí da devastação da floresta amazônica é a introdução de novas tecnologias e técnicas na exploração dos recursos naturais e a expansão da agropecuária, né, que vem comprometendo a vida da floresta amazônica durante décadas. Então, o que acontece? A floresta amazônica ela vem sofrendo uma devastação muito grande devido às novas tecnologias, o uso, né, de métodos e técnicas muito modernas, como maquinários, tá, para desmatar. As pessoas estão utilizando as queimadas para limpar o terreno. Então, tudo isso por causa das atividades econômicas, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, essas atividades econômicas, elas vêm devastando a floresta amazônica, tá? Então, elas vêm comprometendo a vida na floresta amazônica. Então, essas atividades agropecuárias, a fronteira agrícola, né, que vem avançando sobre essa região aí da floresta amazônica, são algumas das causas da devastação da floresta amazônica. Então, com o avanço, né, do desmatamento aí nessa região, infelizmente, muitos animais, muitas plantas, muitos seres vivos estão entrando em extinção, estão ficando sem o habitat, muitos povos da floresta também estão entrando em confrontos, conflitos, estão perdendo a vida por causa da devastação da floresta amazônica, por causa das atividades econômicas aí. E também por falta de fiscalização e punição, né, desses crimes ambientais. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as principais atividades que ameaçam a manutenção da floresta. A primeira delas é a exploração ilegal de madeira, tráfico de plantas, animais silvestres, né, que a gente chama aí de biopirataria. Então, essa exploração ilegal de madeira é um crime ambiental, é uma das principais causas do desmatamento, né, na floresta amazônica, e o tráfico, né, de plantas e animais aí silvestres que a gente chama de biopirataria. Essa biopirataria, pessoal, é o envio de elementos, né, da fauna e da flora nativa aí para o estrangeiro, ou seja, para outros lugares do mundo. Então, essa biopirataria também é uma das causas da devastação da floresta amazônica, tá? O segundo é a abertura de estradas e rodovias aí que atraem uma grande quantidade de pessoas, expandindo as atividades econômicas ao longo desses eixos, comprometendo mananciais e causando desmatamentos. Então, pessoal, o que acontece? Com a abertura de estradas para o desenvolvimento das atividades econômicas, muitas pessoas elas vão atraídas, né, por causa dessas atividades econômicas, e essa abertura dessas estradas, dessas rodovias, isso além de desmatar uma grande parte para a abertura dessas estradas, isso também vai levando, né, uma grande quantidade de pessoas aí para conseguir explorar esses recursos da floresta amazônica, o que faz com que muitos fazendeiros, ou garimpeiros, muitas pessoas elas vão para essa região aí para conseguir explorar esses recursos da floresta amazônica. E muitas vezes elas entram em confronto com os povos da floresta, os povos indígenas e os povos ribeirinhos. Então isso também são algumas consequências aí dessa abertura de estradas e rodovias que muitas vezes passam dentro de reservas, tá, indígenas aí e também de povoados ribeirinhos. Outra coisa também, pessoal, é que essa abertura, né, dessas estradas também podem comprometer os mananciais de água e também, né, pode causar aí os desmatamentos, porque precisa abrir uma área para poder passar, né, a rodovia, passar a estrada. Então, tudo isso pode gerar muitos problemas ambientais, principalmente o desmatamento.
Em relação ao extrativismo mineral, a gente pode contar aqui, né, essa parte da exploração de jazidas minerais e de petróleo. Então, isso também é uma das causas da devastação da floresta amazônica. Então, essas atividades econômicas aí de extrativismo, esse extrativismo mineral também causa desmatamento, erosão do solo, poluição dos rios. Um exemplo, eu coloquei aqui para vocês essa imagem de um garimpo, né? Então, essa forma, né, de extrativismo mineral também acaba degradando, tá, e devastando aí a floresta amazônica. Em relação à pesca e caça predatórias, em relação a essas atividades também, né, de extrativismo, só que é o extrativismo animal, se ela for feita de maneira desordenada, se não respeitar, né, os ciclos, se ela não respeitar a reprodução desses animais, isso pode gerar muitas consequências, pode gerar extinção de espécies. Então, a pesca e a caça predatória pode gerar essas extinções desses animais. Uma coisa, pessoal, é que a pesca ela não pode ser feita em época de reprodução. Então, isso também pode afetar, tá, as espécies de peixes. E a caça, como eu falei para vocês, a caça no Brasil ela é crime. Tem uma exceção para os povos indígenas e para os povos ribeirinhos, porque eles sobrevivem, né? É para a própria subsistência que eles caçam. Então, essa caça tem essa exceção aí para esses povos, né? Os povos ribeirinhos e os povos indígenas. Do contrário, a caça é ilegal, é um crime, tá? E infelizmente é uma das causas também da devastação da floresta amazônica. A construção de usinas hidrelétricas interrompendo o fluxo natural dos rios e alagando áreas habitadas, como reservas indígenas e os povoados ribeirinhos. Gente, tem muitos impactos ambientais relacionados à construção de usinas hidrelétricas. Porque para a construção de uma usina hidrelétrica tem que alagar uma grande área. E essa área ela tem que ser desmatada, as pessoas têm que ser retiradas das terras. E muitas vezes os donos dessas usinas hidrelétricas não pagam o valor da terra, né? O valor real que a terra vale, entendeu? Então, esses povos ribeirinhos e esses povos indígenas, infelizmente, eles acabam levando prejuízo, eles acabam tendo que sair das suas próprias terras, né? De terras aí de preservação. Então, a construção, né, de usinas hidrelétricas são problemas, né, impactos ambientais seríssimos. Fora que tem que abrir, né, um terreno, tem que retirar a cobertura vegetal, tem que desmatar uma grande área para poder alagar, para construir a, a barragem. Então, isso faz com que vários animais percam o habitat natural, alguns animais eles acabam morrendo, né, nessa transição dessa retirada e na fase, né, que tem que alagar o terreno. Então é muito complicado. Tem vários problemas ambientais relacionados à construção de uma usina hidrelétrica. Atualmente, a floresta amazônica ela é monitorada por satélites, embora importante, né, esse monitoramento tem sido insuficiente para impedir o avanço de práticas ilegais, por falta de fiscalização ambiental. Então, infelizmente, gente, essa parte, né, da floresta amazônica, o governo, ele não aplica, né, corretamente aí esse monitoramento. Então, é insuficiente, falta fiscalização, falta muitas políticas públicas para melhorar o desenvolvimento e também melhorar, né, em relação aí a essas leis ambientais, falta fiscalização, falta punição para quem faz, né, esse tipo de crime ambiental, tá? Então, infelizmente, né, embora a floresta amazônica ela seja monitorada por satélites, esse monitoramento ele tem sido insuficiente para impedir o avanço dessas práticas ilegais. Então, além disso, né, como eu falei para vocês, o governo ele como é que eu
como é que eu posso dizer? Além disso, são necessários investimentos governamentais para o desenvolvimento de pesquisas na região e para a valorização do conhecimento da população sobre a floresta. Então, falta políticas públicas, falta monitoramento, falta punição para as pessoas que fazem crimes ambientais, falta valorização do conhecimento da população local, falta pesquisa na área, porque tem muitas espécies que não foram descritas ainda na floresta amazônica, como eu falei para vocês, tem uma grande biodiversidade de espécies. Então, isso tudo falta, né, uma falta aí muito grande do governo para investir em pesquisa, investir em políticas públicas aí para conseguir conter, né, essa devastação da floresta amazônica, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, gente, no mapa, aqui dá para a gente observar que aqui a gente tem a floresta, né, amazônica brasileira, né, que é a parte da Amazônia Legal. E aqui, infelizmente, a gente tem o que a gente chama de Arco do Desmatamento, que é uma área muito grande que foi desmatada, tá? Então, essa devastação, né, nessa parte aí do arco do desmatamento, ela é muito, né, tem uma maior intensidade, tá? E ela avança aí em direção, né, do norte do país e já atingiu toda a borda aqui, ó, da floresta amazônica. Então, esse arco do desmatamento, ele vai desde Rondônia aqui até chegar aqui, ó, entre o Pará e o Maranhão. Então, é uma grande área, né, da borda aqui da floresta amazônica que foi devastada por causa do desmatamento. Tá? Então, a devastação, né, com maior intensidade, avança em direção ao norte do país e atingiu a borda da floresta amazônica, a área denominada Arco do Desmatamento. Então, infelizmente, pessoal, essa área todinha aqui, ó, que vocês podem observar, ela já foi desmatada. Lembrando que 80% das florestas brasileiras, elas têm que ser preservadas e, infelizmente, não é isso que está acontecendo. A gente observa no jornal, na internet, em revistas, que essa parte da floresta amazônica, do Pantanal, do Cerrado, infelizmente, essas atividades econômicas, legais e ilegais, estão desmatando muito, né, uma grande parte aí da cobertura vegetal do Brasil, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, tchau.